Imagina. Mauricião, levanta para mim, por favor, só para a gente fazer aqui uma pequena retrospectiva do que fez com que, da noite para o dia, o Matheus tornasse uma grande conversa, né? Uma grande conversa nos assuntos de fisiculturismo. Confronto Texas Pro, Zancanelli versus Matteo Menegatti. E vamos começar. Quando você decidiu ir para o Texas? Por que Texas? Como é que foi? Conta um pouco a história. Você queria um campeonato antes no Brasil. Por que competir fora e não aqui fazer a sua estreia? Então, eu peguei o Pro... Quem te aconselhou? Divide um pouco aí. A gente quer conhecer um pouco da tua história. Tá. Assim que eu mudei para São Caetano, eu comecei a trabalhar com o mestre Johan como treinador e o Pacho como coach. Né? Fizemos 3 meses aí de preparação, fomos no Mr. Olympia Amador, peguei meu Pro e aí por vários motivos o mestre Johan ele teve que ficar na Moca, que é onde ele mora ali, e não conseguiu mais vir para Ironberg. E aí o Pacho ficou responsável por tudo. O treino e a dieta e a parte hormonal. E aí ele que deu a ideia, falou: Matheus, tem uns campeonatos muito bons, que eu sei que você precisa ser visto agora, e tem o Texas, e tinha outros campeonatos lá fora, então o Pacho me aconselhou e falou assim: ó, se você conseguir ver com seus patrocinadores, tudo certinho, vamos tentar subir lá fora. E aí eu falei com o Itinho, tudo, a FTW me deu uma passagem para viajar lá fora e tudo mais. E a gente começou a fazer esse trabalho, eu e o Pacho juntos, e na minha cabeça, tipo, pô, não tenho nem visto, tá ligado? Nunca saí dentro do país. Só que aí a minha mulher, Larissa, ela sempre me encorajava. Não, Matheus, você tem que ir. É uma oportunidade única. Você não pode deixar de ir. Então, a princípio, foi o Pacho que deu essa ideia e a gente abraçou. Eu queria Tirou até o visto de agradecer a Easy Vistos, porque tanto o Easy meu Vistos. quanto dele, a Easy Vistos chegou e falou assim: não, eu vou pegar e vou fazer. E, cara, o meu visto foi assim. Eu entreguei o passaporte, eles fizeram o pedido, no mesmo dia eles falaram assim pra mim: sua entrevista daqui 3 dias. E você, Itinho, tem cara daqueles coiotes que atravessa as pessoas pelo deserto. Mas o meu visto... O Julião com a cara. O Itinho com aquela cara daqueles mexicanos coiotes que atravessa o cara pelo deserto e pegou o visto. Peguei. Essa empresa é boa, em mesmo. 3 dias foi, ó, tome, tá aqui. É boa, dá um aço. Se o Itinho passou é porque a empresa é boa. Pois é, a do Matheus foi quantos dias? Meia hora, no alemão. Rapidinho. bonitinho, Na verdade, assim, o meu ó. demorou um pouquinho mais porque eu demorei para entregar a documentação. Mas foi também rápida. foi aprovado? Foi aprovado mesmo na primeira entrevista. Demais. Sério? Fala do mesmo jeito do Hugo. Lembro do... Pior que ele fez uma entrevista comigo esses dias, postou lá, vou dar uma olhada depois. Você nasceu onde? Nasci em Caieiras, do lado de Franco da Rocha. Mas eu vivi sempre, nasci e cresci em Franco da Rocha ali com a minha família. Cidade boa também, gostoso de morar lá, sinto saudades. Aliás, tem uma galera de Franco que me acompanha, mandar um abraço pra essa galera aí, Boa. que me mandou mensagem no Instagram, então valeu pela torcida, viu, rapaziada? Você resolveu ir para o Texas. E aí, eis que um dos melhores atletas Class Physique do mundo, que é o Zancanelli, que eu também gosto, já trabalhei. Rapaz incrível, baita atleta, baita shape. Gente fina, hein? Quando Ele é você foda. ficou sabendo que o Zanca iria para o Texas? Então, quando eu comecei minha preparação, eu olhei o stories do Zanca e ele também estava começando a dele. Aí eu fiquei pensando, putz, será que o Pacho vai colocar nós dois para ir junto no mesmo campeonato? Tipo, não vai dar alguma coisa, um conflito ali, né, e tal. E então ele não tinha confirmado, ele só confirmou o Tampa. E aí eu mandei mensagem pro Pacho um dia, falei assim, paizão, tô achando que vai ser eu e o Zanca um dia no palco aí, né? Ele falou assim, vai ser top 1 top 2 Brasil. Aí que eu liguei esse, putz, eu acho que o Zanca vai então. Só que ele não tinha confirmado, mas isso ficou na minha cabeça. Aí na minha cabeça eu falei, putz, eu vou contra o Zanca logo de primeira, tem que treinar mais pesado. E quando ele veio falar comigo sobre a viagem, você já sabia que o Zanca ia? Já tinha quase certeza, assim. Porque ele falou assim pra mim, ó, o Pacho vai provavelmente levar o Zanca lá pro Texas, e eu queria competir lá, e até no antigo patrocinador ele não conseguiu isso, e eu já tinha falado que se precisar, me procura. Aí eu falei pra ele, não, vamos pra cima, só falei assim, você tem certeza? No primeiro você quer bater de frente com o Zanca? Ele falou, vou. Eu falei, então fechou, então vamos lá e vamos arrumar tudo. Aí já conseguimos as viagens. Zanca fez uma preparação já voltada, dirigida para esses 2 campeonatos. Em especial o Tampa.
o Texas seria uma segunda opção, caso ou ele não ganhasse o Tampa, ou fazer os dois ali, como você mesmo bem disse, ser visto. Você foi no Texas e no Brasil. Você, quando começou a competir ali, bater ali com o Zanca nas prévias, quando você foi para as finais, e todo mundo dizendo, poxa, cara, a briga tá boa, tá entre você e o Zanca, a briga tá boa, não tem nada decidido. O que passou pela tua cabeça? Vendo o Zancanelli, que é um atleta muito experiente, apesar do Zancanelli ser muito jovem, o Zanca, cara, ele tem um histórico de competições assim surreal. Eu conheci o Zanca 19 anos de idade e ele já era campeão do Arnold Classic, com 19. E a gente tem a mesma idade, né? 27, os dois. 27. O que passou pela tua cabeça? Falou, mano, não acredito, velho. O que tá acontecendo? Eu achei que tinha ganhado. Quando a gente tava confrontando ali, eles deixaram... Principalmente porque eu tava desse lado do palco e eles não começaram a trocar mais a gente. Que eu passei o Cabroneiro, aí depois fui pro lado do Zanca. E aí quando a gente saiu das prévias, que a gente ficou ali atrás na fila, o próprio Zanca me chamou e falou assim, Matheus, o que você tá fazendo é incrível. Em comparação com a minha estreia, que eu não fui visto, o que você tá fazendo hoje que é incrível. E independente de quem ganhar, quero que você saiba que você tá muito bem, mano. E... Cara, que top o Zanca fazer isso. Sim, a gente trocou uma ideia no backstage e não teve, tipo, inimizade, sabe? Só rivalidade do palco mesmo. O Zanca é muito profissional. E eu fiquei muito feliz. Pessoa muito boa. Muito feliz de estar do lado dele, assim. Quando eu colei do lado dele, tipo, já vi que valeu a pena, sabe? Assim, vou dar a minha visão, tá? Eu quero a visão do Júlio. Quando eu vi vocês dois, eu falei pro Júlio, Júlio, a briga tá incrível. E o Júlio tava gravando, a briga tá incrível, mas nos meus olhos, o Zanca tá ganhando por um ponto a mais de condicionamento. Lembra, Júlio? Exato. Para mim, se eu fosse árbitro, eu daria esse campeonato para o Zanca, porque o Zanca tem um ponto a mais de condicionamento. A estrutura sua é incrível. Talvez você leve uma vantagem. Talvez não, você leva uma vantagem estrutural entre você e o Zanca, porque você tem uma largura escapular maior do que o Zanca. O Zanca não tem a mesma largura escapular que você. E aí isso te faz com um X mais agressivo. Mas o condicionamento do Zanca me impressionava mais e me dava mais certeza de ele ser o campeão por muito pouco. Maior maturidade. Maior maturidade. O Júlio também teve o mesmo pensamento. Aí uma pergunta. Por que você não entrou nesse condicionamento no Brasil, no Texas? Você ficou com medo de vir ruim para o Brasil? Ou você não entrou nesse condicionamento por Texas porque você teve um problema de adaptação com o local, rebote, ou era a primeira finalização no Pro, então tinha coisas a acertar? Porque o que mais, assim, eu falei com vários amigos que são da área, o que mais fez ninguém entender é, cara, no Brasil ele entrou nessa condição, por que ele não entrou nessa mesma condição lá no Texas? Pô, pega avião, patrocinador gasta dinheiro, é um investimento alto, principalmente para a FTW, que está começando agora a patrocinar atletas de fisiculturismo. Então é uma coisa assim, o ROI vem com o tempo. Então parabéns, inclusive, a FTW, por ter acreditado no atleta. Né? Muitas empresas, às vezes, não apoiam. Parabéns de verdade. Foi um pedido meu. Eu falei, ó, todo profissional, eu quero que eles tenham uma viagem internacional. Todos. Mas o caixa da empresa, às vezes o cara vira e fala assim, tio, eu entendo, mas não dá, cara, entendeu? Então, parabéns, FTW. Pô, puto investimento e você não entrou na condição que tinha que entrar. A condição que você tinha que entrar, você entrou agora. Porque eu achei que você ia entrar muito parecido com o que você entrou no Texas do Brasil. Cara, você entrou muito diferente. Muito melhor, né? Não, mas não tem comparação. Eu acho que, assim, como foi a primeira finalização no Pro, que o Pacho faz comigo, na verdade é a segunda competição com ele. Muito pouco também. É pouco tempo. Então, a gente ele ainda um tá ano... entendendo o seu corpo. Sim, a gente fez um off, né? Que ele tipo, já começou a entender um pouco melhor. A finalização do Olímpio Amador que eu peguei o Pro foi bem rápida também. Não deu tempo de ele, acho que, saber tudo que vai bem pra mim, né? Acertar os pontos. Quando a gente voltou do Texas, eu vi que ele mudou algumas coisinhas na dieta. Tipo, por exemplo, tipo de proteína, o cardio ali, ele diminuiu um pouquinho o cardio. A finalização foi diferente também? Foi um pouquinho em diferente. Em relação a carb-up, tempo de carb-up, manipulação de sal e água. Sal e água foi... A água um pouquinho mais, o sal manteve a mesma coisa, mas eu percebi que ele deu uma aliviada um pouco no cardio no começo da semana. Ele manteve carboidrato com arroz ainda, que eu achei até que... Pô, tô comendo arroz aqui em finalização, será que tá certo? Tipo, não, na verdade eu deveria puxar mais. Então ele mudou algumas coisinhas, assim. Eu acho que ele não favoreceu ninguém ali no Texas. Ele eu sinto que o Pacho foi imparcial mesmo. Por mais mas que ele Zanca... nem tem como favorecer, porque o Pacho tem tanto atleta da mesma categoria. Sim, de várias que não marcas. Tem como fazer isso.
Eu tô tentando entender o porquê você não chegou com aquele condicionamento. Não, se ele favorecesse também, ele teria calculado muito bem, porque foi primeiro e segundo, cara. Fazer esse cálculo é muito difícil, velho. Não dá pra... Exatamente. Não dá pra deixar o cara 95%. Dá pra deixar o cara bom ou ruim. Tem uma coisa que o Pacho falou pra mim, que eu acho que vai fazer sentido agora falar. Ele falou que o Texas ia ser meus 90%, o Moscow World ia ser meus 95% e no Olímpia os 100%. Ele já mandou essa mensagem antes de eu viajar. Pra mim ele falou 80, 90, 100. Isso, mas ele falou que tipo, Por quê? ia ser uma versão melhor que a outra pra eu chegar melhor no Olímpia. Pela maturidade que você ia ganhando a cada competição? Isso. Aí, tipo, a gente conseguiu puxar um pouco mais de condição de uma semana, de uma competição pra outra. E depois maturar o shape pro Olímpia. Faz Entendeu? sentido. Então, acho que foi isso que ele fez. Tanto que o Zanca também, teoricamente, fez isso, né? Ele subiu no Tampa e chegou mais condicionado no Texas também. Talvez foi uma estratégia do Pacho, né? Porque, assim, não tive medo de subir pior, nada assim. Eu sou o cara, máquina de fazer protocolo. O Pacho passou, eu fiz, entendeu? Foi isso. Porque o seu físico estava muito diferente do Brasil para o Texas. E a minha visão, eu até comentei com o Júlio, na minha opinião, era a questão da mudança de ambiente. O Por Texas conta do estava tipo de quente. comida, a temperatura, o local, uma viagem internacional a primeira vez, o estresse da estreia num Pro, a ansiedade, esses fatores. E aqui, com todo o renome que você ganhou, pisando no terreno brasileiro, entendendo quem eram os oponentes, vendo que até a categoria do esporte dizendo que você era o favorito, aquilo... E Pode de repente ser. você conseguiu melhorar, porque, cara, era muito diferente. E outra, tipo, por exemplo, a gente foi pra Campinas 2 dias antes, né? Foi. E, pô, foi 2 horas de viagem, né? Agora pro Texas foi 10 horas de avião. Você chegou lá quando? Texas. Quando que eu cheguei? Eu cheguei na terça-feira de manhã. Tá. A competição ela foi sexta. Foi sexta? Sexta-feira. Chegou meio em cima. E, mano, Texas eu não esperava, mas é quente. É muito 40 graus. É deserto, 40 né, graus cara? pra cima. Então, Você foi na época, no pico do calor. foi. E aí, tipo, a gente pegou um lugar que eu escolhi, né? A FTW deixou eu escolher, que era próximo de uma academia, então eu ia a pé. Aí eu cheguei, a primeira vez que o Pacho estava nessa academia para me treinar, falou, ó, vem de Uber, porque esse sol aqui você vai acabar pegando insolação, Que queimando a cidade que pele. foi? Isso é humildade, viu? Porque Oi? a Que FTW cidade já que foi? deixou Foi já em para Arvin. ele pegar o Uber se ele Arvin, quisesse. isso. Arvin. Entendeu? Então eu acho que ele preferia tipo, andar a pé, mas como ainda bem que o Pacha aconselhou para ele não andar tanto, poderia até estar. Sim, a FTW falou que podia pegar o Uber, que depois eles pagavam, mas, sei lá, acho que eu tô acostumado mesmo a fazer desse jeito. Ir a pé e tal. Mas eu acho que foi um pouquinho disso também. Eu falei pro Júlio, eu acho que foi a tensão da estreia, porque ou era a tensão da estreia ou era uma situação assim do tipo, eu quero preservar o meu físico para Campinas. Se você pensou em preservar o seu físico para Campinas, do tipo, não vou dar tudo de mim, não vou desidratar no talo, Teve não vou diferença de entregar peso? no talo. Teve. Ó, tanto que eu não bati o peso no Texas, né? Eu subi com uma balança 108 e era o 106. Então eu tive que perder 2 quilos. Eu saí caminhando no sol lá do Texas, 40 graus, suando. Teve esse perrengue ainda. Mas você não levou balança não, homem? Então, a gente achou que ia pegar altura, Mas foi por No 1 109. milímetro. Entendi. entendeu? Então a gente foi, tipo, sair de casa com peso batido. Só que quando a gente chegou lá, a altura deu menos. Pusesse um pouquinho mais de gel dava, né? Um Exato. pouquinho mais de gel. Um pouquinho mais de Um gel laquezinho. E aí eu perdi esse peso. Também eu acho que isso também deve ter cansado um pouquinho o físico no dia da competição. E a diferença de peso, 108 para 105, né? Aqui. E chegou melhor, né? Muito diferente. Não, mas eu fiz com muito dava. Mais amarrado e com impressão de maior, Você com vê certeza. pelos cortes na coxa, você vê pelos detalhes nas Peito costas, fibrando muito. peito fibrando parado, Isso é muito uma foda. separação muscular. O físico que você entrou em Campinas é o seu físico. Melhor que Ele é o eu. físico de verdade. É, É o até físico eu- da sua vida. Eu me surpreendi, às vezes eu olhava no. O Arthur tava comigo aqui, meu câmera. Ele tava lá gravando as atualizações pra mim, mandar pro Pacho. Aí eu olhava a minha perna assim, fazia, fibrava assim, falei, caramba, mano. Tipo, 2 dias antes pro Texas não tava assim lá. Agora tá muito diferente, já começava a perceber já. Então, esse físico Uma aí, baita mudança. sou surpreendido também.